Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Resumos Legais. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se para que você possa acompanhar todos os vídeos que eu vou postando diariamente. Hoje nós vamos iniciar o eixo temático número 2, que vai tratar de políticas públicas. A política, o estudo da política se manifesta em 3 dimensões. Temos a dimensão institucional, dimensão processual e dimensão material. No estudo, é comum aparecer essas palavrinhas em inglês que muitas vezes a pessoa pode se confundir na hora de estudar. Então vamos lá, a política se manifesta por meio da polity, o T você vai associar a instituições, então nós estamos tratando aqui da dimensão institucional da política, e nesse sentido, nós vamos lembrar de instituições políticas, vamos lembrar da palavra governo, sistema jurídico, congresso, parlamento. Então nós vamos associar este T de polity a instituição e lembrar que é a dimensão institucional da política. Em relação à dimensão processual, o termo associado em inglês é politics. Então o C e o S nós vamos lembrar de processual. Quando nós falamos na dimensão processual, nós estamos falando mesmo de interesses políticos. Vamos lembrar das eleições, e aí você vai associar a palavra processo, e vamos associar também a jogo político, a interesses políticos. E em relação a policy, o C sozinho, o C solitário, nós vamos associar a conteúdo, a palavra concreto. Então nós vamos tratar da dimensão material. Na dimensão material, nós vamos lembrar das políticas públicas de uma maneira geral. Então, na aula de hoje, quando nós falamos de políticas públicas, vamos estar falando dessa dimensão material, que em inglês é associada ao termo policy. Quanto aos atores que implementam e que formulam as políticas públicas, o conteúdo ele se divide em 2 abordagens. Nós temos a abordagem estatista e a abordagem multicêntrica. Na abordagem estatista, somente o Estado detém o monopólio para fazer políticas públicas. Então, nesse sentido, é ele quem pensa, é ele quem produz, é ele quem implementa, é ele quem acompanha. Mas nós também temos a abordagem multicêntrica. Na abordagem multicêntrica, existem outros atores que também fazem parte dessas tomadas de decisão em relação à formulação e à implementação de políticas públicas. Esses outros atores são as ONGs, são as organizações privadas, e elas podem sim, de acordo com essa abordagem multicêntrica, participar deste processo de formulação e de implantação de políticas públicas. E para o concurso? Para o concurso, a abordagem utilizada é a multicêntrica. Por quê? Porque as decisões em relação à formulação e à implantação de políticas públicas, elas são feitas com a parceria do Estado, a sociedade e demais setores paraestatais. Quanto aos atores que participam do processo de formulação das políticas públicas, eles são divididos em governamentais e não governamentais. Os primeiros se referem a atribuições, são aqueles que têm atribuições definidas pelo poder estatal. Dentre eles, nós podemos, por exemplo, citar agentes políticos, servidores, burocratas e juízes. E em relação aos atores não governamentais, são as instituições e organizações particulares. Estes daqui têm um rol de exemplificação bastante extenso e é importante que a gente venha a conhecer cada um deles. Então, como exemplos, nós temos partidos políticos, os meios de comunicação, os grupos de pressão, os beneficiários, que são os destinatários das políticas públicas, empresários, sociedade civil organizada, organizações do terceiro setor e stakeholders. Avançando mais um pouco, nós vamos falar sobre as demandas. As políticas públicas compreendidas aqui como policy
São ações e decisões que buscam satisfazer demandas e resultam da atividade política, compreendida aqui como politics. Segundo aponta Dias e Matos, existem 3 tipos de demandas. Demandas novas, que são aquelas resultantes de novos atores e de novos problemas. Compreenda-se aqui novos atores como grupos que antigamente não eram organizados e que passaram a se organizar, formando assim novos atores. Demandas recorrentes, que são demandas que não foram resolvidas ou foram mal resolvidas, e aí elas estão sempre retornando aos debates políticos e debate governamental. E, por fim, as demandas reprimidas. As demandas reprimidas, elas não são vistas pelos políticos como um problema. Então, elas configuram-se como um estado de coisas que não tem a atenção dos políticos, porque eles não veem aquilo como um problema. E qual a diferença entre decisão política e política pública? Será que são sinônimos? Podemos utilizar esses 2 termos como sinônimos? A resposta é não. O que é uma decisão política? Uma decisão política, ela se configura como uma escolha. Dentre vários elementos a serem escolhidos, é feita uma escolha por um dos elementos que se configura como mais adequado para a situação. E uma política pública, nós já vimos o que é até agora. Nós já sabemos que a política pública é compreendida como ação ou ato, na verdade no plural, né? São políticas públicas, se configuram como ações ou atos para resolver determinada demanda. Então, é correto dizer que toda política pública vai depender de decisão política, mas nem toda decisão política vai resultar em uma política pública. Basicamente, a compreensão é essa, o entendimento é esse. Aqui nós temos a classificação das políticas públicas quanto aos impactos causados na sociedade ou quanto aos impactos gerados ou esperados na sociedade. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre essa classificação do Theodore Lowy, mas vamos lá mais uma vez só para reforçar. É classificado como política distributiva. São classificadas como aquelas que geram benefícios para poucos grupos, mas os custos dessa política são difusos. Nós temos aqui como exemplo a gratuidade do transporte público para estudantes ou isenção do imposto de renda. Então, os custos dessa política eles são difusos, embora nós tenhamos aqui benefícios voltados para grupos pequenos. A próxima classificação, segundo Theodore Lowy, é a política redistributiva. O nome é muito parecido com a primeira classificação, mas em si a noção é diferente, porque aqui nós vamos ter a compreensão de que alguns grupos vão colher esses benefícios e outros grupos vão pagar por isso. Essa classificação ela é muito conflituosa. Só para vocês terem uma ideia, eu vou citar aqui 2 exemplos. Cotas raciais é um exemplo de política redistributiva e redistribuição de renda. Então, a diferença básica entre a primeira e a segunda é a questão do conflito. Na redistributiva, ela é muito conflituosa porque ela envolve alguns interesses, envolve alguns jogos de interesse, enquanto na primeira nós vamos ter uma compreensão menos conflituosa, porque os interesses que estão em jogo não são tão afetados. Próxima classificação, políticas constitutivas, que nós vamos compreender aqui como as regras do jogo. São políticas estruturadoras, que vão tratar de competência, jurisdição, enfim, elas são as regras das regras. E, por fim, as políticas regulatórias, que vão ser compreendidas aqui como elas vão regular a atuação e o comportamento das pessoas, por meio aqui de portarias, decretos, de códigos. E existe também a classificação de política pública, também quanto aos impactos, mas proposta por Teixeira. Aqui é 2002, não é 2012. Que ele divide apenas em 3. Os nomes são os mesmos referentes à classificação do Lowy,
mas ele retirou aqui a constitutiva. Então, nós temos a regulatória, distributiva e redistributiva. Porém, ele retirou a classificação constitutiva, porque, segundo ele, ela serve apenas para dar as regras do jogo.